Hoje nós vamos entrar em uma casa que pertenceu a um homem que ajudou a mudar a história dos Estados Unidos e que agora foi deixada para trás, abandonada e esquecida pelo tempo. Esses cômodos um dia fizeram parte da vida de Franklin McCain, um dos integrantes do grupo conhecido como Greensboro Four. Franklin McCain não era apenas um homem comum. Nascido em 1941 e foi criado no sul segregado dos Estados Unidos, ele cresceu ouvindo que não pertencia a certos lugares, mas decidiu que não ficaria calado diante disso. Em 1960, com apenas 19 anos, Franklin e 3 colegas da Universidade North Carolina A&T entraram em uma lanchonete Woolworths em Greensboro, na Carolina do Norte. Eles pediram café, mas foram recusados. Mesmo assim, se recusaram a ir embora. Ele se perguntava o que havia de tão diferente neles para que as pessoas simplesmente fechassem as portas na cara deles. Diante de todo o ódio daquela época, aquele simples ato de coragem acabou iniciando um movimento nacional de protestos pacíficos, ajudando a enfraquecer a segregação racial nos Estados Unidos. Depois da faculdade, McCain construiu sua carreira, formou uma família e passou boa parte da vida incentivando os mais jovens a enfrentarem o medo. Agora, sua casa permanece em silêncio. As conversas, as noites em família, os sons da rotina, tudo desapareceu. Mas ao caminhar por esses corredores, ainda é possível sentir o peso da história que esse lugar carrega. A casa pode ter sido abandonada, mas o legado dele jamais será esquecido. Então vem comigo hoje e vamos descobrir o que ainda restou aqui dentro. Fala pessoal, Casas e suas histórias mais uma vez com vocês, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos explorar uma mansão abandonada em estilo Tudor. Sinceramente, essa propriedade é incrível. Primeiro vou dar uma volta pelo lado de fora da casa, depois a gente entra para ver o que ainda ficou aqui dentro. Como vocês podem ver, ela tem aquele clássico estilo Tudor amarelado. Ali fora ainda existe uma área externa tipo gazebo, perfeita para sentar e relaxar. E isso aqui provavelmente leva para a sunroom da casa. Sinceramente, é uma residência antiga muito elegante. Dá para imaginar como esse terreno devia ser bonito anos atrás. Cara, isso aqui parece cenário de filme. Tem muito aquela vibe de castelo antigo. Beleza, pessoal. Agora finalmente conseguimos entrar na casa abandonada. Se eu começar mostrando a entrada principal, vocês vão ver essa porta dupla bem bonita logo aqui. Ela está completamente aberta, até rachada em uma parte. Mas algumas características antigas ainda permaneceram. Olha só esse vitral ali. E tem outro daquele lado também, perto do armário. E quando eu virar a câmera, vocês vão entender o quanto de coisa ainda ficou abandonada aqui. Olha isso! Esse é o foyer principal da casa. O chão parece algum tipo de pedra ou cerâmica sofisticada. Não sei dizer se é material verdadeiro ou algo imitando pedra, talvez vinil, mas honestamente parece muito bem feito. E olha essa escadaria. Ela é mais simples, toda acarpetada, mas combina bastante com o estilo da casa. Vocês vão perceber que existem móveis lindíssimos espalhados por praticamente todos os cômodos. Essa cadeira aqui, por exemplo, é muito diferente. E olha isso tudo ao redor. Parte desses objetos provavelmente iria para um leilão depois da morte do proprietário. Meu Deus, olha aquele lustre! Está praticamente intacto. Esses lustres costumam valer uma fortuna, então é impressionante que ele ainda esteja aqui. Até agora não parece que destruíram muita coisa aqui dentro. A casa ainda está em ótimo estado. E olha isso aqui. Parece um rádio antigo, daqueles bem clássicos. Não consigo identificar a marca, mas claramente é uma peça bem velha. Se alguém souber exatamente o que é isso, comenta aí depois. Parece uma verdadeira antiguidade. Antes de mostrar aquele cômodo incrível ali na frente, quero passar por essa área aqui primeiro.
porque, sinceramente, é meio difícil entender o que estava acontecendo nesse espaço. Tem caixas empilhadas por todos os lados, tem uma televisão enorme aqui, cabos de internet, roteadores, até sofás perdidos no meio dessa bagunça. Dá para ver um sofá de couro ali atrás e outro completamente coberto pelas caixas. Mais tarde vamos tentar chegar naquele lado quando estivermos explorando a parte da cozinha, porque daqui é impossível passar. E eu fico imaginando o que existe dentro dessas caixas. Talvez antiguidades, pratos, objetos decorativos. É muita coisa acumulada. Uma coisa que reparei é que esses ventiladores parecem mais modernos. Tenho quase certeza de já ter visto modelos parecidos em lojas como Home Depot ou Lowe's. O mais estranho é pensar que essa casa aparentemente estava sendo reformada e depois simplesmente foi abandonada. Isso realmente não entra na minha cabeça. Mas vamos continuar andando pela casa e depois voltamos nessa parte. Agora sim vou mostrar um dos ambientes mais incríveis daqui, talvez até o melhor de toda a propriedade. Esse aqui era o principal espaço de convivência da casa. Olha isso! O piso de madeira atravessa o cômodo inteiro. No centro, ainda existe um lustre pendurado. Ele é menor do que os outros da casa, mas continua intacto. Está um pouco empoeirado, claro, mas ainda assim impressiona. E, sinceramente, eu valorizo muito quando esses lustres continuam no lugar. Na maioria das casas abandonadas que visitamos, eles já foram destruídos ou arrancados. Ali atrás temos uma mesinha de centro, um sofá verde e vários móveis espalhados pelo ambiente. E praticamente todos ainda têm etiquetas de preço presas neles. Esse aqui parece custar $35. Essa outra mesa também. É muito louco pensar que móveis tão bonitos simplesmente ficaram esquecidos aqui dentro. Desse lado tem um telefone antigo e algumas tigelas cheias de enfeites decorativos, tipo folhas artificiais e coisas de outono. Também tem essa cadeira amarela. Todo o mobiliário desse lugar parece vindo direto de uma loja de antiguidades. Acho que isso é uma faca. Então talvez isso aqui fosse algum tipo de conjunto de facas. Olha esse móvel aqui. Para que exatamente servia isso? Porque tem várias divisórias aqui. Acho até que essa parte inteira levanta. Essa parte aqui em cima, junto das gavetas embaixo. Sério, se alguém souber qual era a função desse tipo de móvel antigo, comenta aí porque eu gosto muito de conhecer essas peças diferentes de antigamente. Cara, olha os detalhes nisso aqui. É muito bem trabalhado. Parece que tinha um número nele, tipo 344. Não sei se era preço ou algum código, porque aquela luminária ali também tinha outro número, 355. Então acho difícil isso realmente ser o valor das peças. Vamos ver se ficou alguma coisa dentro. Nossa, nem abre mais. Mas continua sendo um móvel muito bonito. E aqui em cima ainda ficaram alguns objetos. Tem coisa do Golden Bell Club e até um cinzeiro em formato de pássaro. O pessoal da Apparel Photography trouxe esse equipamento aqui e, sinceramente, não sei por que a gente não começou a trazer isso antes. Dá para conectar aparelhos antigos e testar se ainda funcionam. Muito maneiro isso. Imagina levar isso para lugares com TVs antigas e videocassete funcionando. Vai que a gente encontra fitas caseiras da família e consegue assistir? Seria incrível descobrir histórias antigas através dessas gravações. Tem também esse armário bonito aqui. Não sobrou nada dentro dele. Na verdade, parece que tiraram bastante coisa da casa antes dela ficar abandonada. Mesmo assim, todos esses móveis ainda deixam um lugar muito especial. E quando você observa a sala inteira, percebe o quanto ela é bonita. Eu adoro essas janelas com esse padrão em losango nos vidros e nas molduras. Combina perfeitamente com o estilo da casa.
E olha essa luminária aqui. Tem um tom meio dourado nela, muito elegante. Essa casa é incrível mesmo. E eu diria que essa aqui provavelmente era a sala principal da casa. Embora, pensando bem, talvez fosse mais uma sala formal, porque aquela outra área com televisão parecia ser o espaço usado no dia a dia. Provavelmente era a verdadeira sala principal da casa, sabe? Imagino que antes devia existir um tapete enorme aqui no centro. Talvez pinturas nas paredes também, deixando tudo ainda mais bonito. E provavelmente muitas dessas coisas acabaram guardadas naquelas caixas empilhadas. Mas não vamos mexer nelas. A ideia é respeitar o lugar do jeito que encontramos. E daqui a gente entra direto na sala de jantar, que ainda continua praticamente intacta. Tem um pequeno tapete corredor logo na entrada e essa mesa aqui é daquelas bem sofisticadas. Os jogos americanos continuam posicionados na mesa junto desse lustre muito bonito acima dela. E eu gosto do fato de que as cadeiras ainda permanecem arrumadas ao redor. Claro, ainda existem mais móveis espalhados pelos cantos da sala. O triste é perceber que as porcelanas não ficaram aqui, mas sinceramente, se a família levou isso embora, então ainda foi uma coisa boa. Muito desse mobiliário poderia estar sendo usado hoje por alguém. Em vez disso, continua parado dentro dessa casa sem energia, envelhecendo aos poucos. E olha isso aqui no canto. Uma rena feita de galhos e madeira. É o Rudolph. Impressionante como quase toda casa abandonada tem alguma decoração de Natal esquecida. Mas essa sala de jantar é linda demais. Dá até para imaginar a família reunida aqui num dia de ação de graças, mesa posta, todo mundo conversando, e agora tudo simplesmente ficou parado no tempo. Já já vou mostrar aquela outra área ali para vocês, mas antes vamos seguir para a cozinha, que fica logo aqui ao lado. Tem essa cadeira bonita aqui no canto e o desenho dela quase parece uma teia de aranha. E isso aqui é o sistema da campainha da casa. Descobri isso na minha própria casa, porque eu tinha um igual e não fazia ideia do que era. Agora, olha essa cozinha. Temos a geladeira aqui, então claro que vamos abrir para conferir. Vamos ver agora... Nada. Talvez do outro lado? Não, também vazio. E ela ainda é uma Kenmore Elite, dessas bem caras. Só uma dessas já custa mais de $2.000 fácil. Tem máquina de gelo, vários compartimentos e tudo ficou abandonado aqui. E dá para perceber que essa cozinha foi reformada não faz tanto tempo assim. Tem bancadas de granito, aquele backsplash bem bonito e fogão elétrico moderno. Será que ainda ficou alguma coisa nos armários? Tem um pouco de Tupperware aqui. Ah, olha só, ainda restaram algumas coisas guardadas nessa parte de cima. Esse aqui devia ser o armário de especiarias da casa. Tem pimenta caiena ali, meio aleatório que ainda ficou guardado por aqui. Mais temperos, sal, pimenta. Mas sério, olha essas bancadas de granito, que desperdício enorme. O único eletrodoméstico que não parece ter sido atualizado foi a lava-louças. Ela é da Bosch e aparenta ser mais antiga. Até aqui do lado tem um micro-ondas Kenmore praticamente novo, ainda está com os adesivos originais colados nele, então provavelmente foi pouco usado. Olha isso, todos os pratos ainda estão aqui. Sinceramente eu não esperava encontrar tantos itens ainda intactos. E aqui estão os copos também. Realmente não imaginava achar tantos objetos pessoais ainda guardados. Olha isso aqui, bilhetes da Mega Millions e da Powerball. E pensar que a Powerball chegou recentemente em quase $1,8 bilhão. É dinheiro demais. Pera, isso aqui é uma adega pequena? E olha esses fornos duplos, ainda parecem novos. Tudo simplesmente abandonado. Sempre me impressiona como tanta coisa cara acaba sendo desperdiçada desse jeito. Tenho certeza de que isso aqui quase nem foi usado. Olha por dentro, tá limpo demais. Sinceramente, parece que nunca chegaram a cozinhar nele. Reparem também no piso de madeira da cozinha. Em algumas partes ele já começou a levantar devagar por causa do tempo.
Olha isso! Todos os talheres ainda estão aqui, organizados. Como falei, não esperava encontrar tantos itens ainda intactos. Tudo continua aqui. Nossa, olha o mofo crescendo nessa porta. Eu realmente acho que essa casa ainda tem salvação. A questão é, será que alguém vai investir para recuperar tudo isso? Tem uma pequena despensa aqui, e o cheiro nesse lugar é estranho. Nossa, já dá para ver mais coisas guardadas aqui. Olha essa mesa ali. Aqui fica a lavanderia. A máquina de lavar e a secadora já não parecem tão modernas quanto o restante da casa. São modelos mais antigos, da KitchenAid e Whirlpool. Mas olha o mofo. Ainda restaram algumas coisas guardadas, mas nada muito importante. Essa área aqui provavelmente era usada como mesa de café da manhã. Faz sentido, já que fica bem ao lado da cozinha, enquanto a sala de jantar principal está do outro lado da casa. Esses espaços menores geralmente servem exatamente para isso. Um lugar mais simples para assentar cedo, comer cereal, ovos com bacon, aquele clima mais tranquilo do dia a dia. Fico imaginando como esse lugar devia ser quando ainda estava completo, cheio de quadros nas paredes, decoração espalhada por todos os cômodos. Devia ser lindo. E ainda me pergunto há quanto tempo tudo está assim. Porque, sinceramente, nem parece uma reforma interrompida no meio. Dá mais a impressão de que reformaram tudo e simplesmente foram embora. E essas cadeiras têm um desenho bem diferente nelas. Daqui seguimos para esse banheiro nos fundos. Olha isso! Banheiro totalmente reformado, com revestimento preto por toda parte. Aqui fica o chuveiro e a luminária no teto é muito bonita também. Parece formada por círculos com pequenos cristais entre eles. Embora tenha umas partes aqui que estão bem nojentas, melhor nem mostrar muito. A pia também ficou bonita, com granito preto e aquele backsplash em mosaico atrás do espelho. Mas olha isso aqui, uma mancha inteira de mofo preto crescendo na parede. Então provavelmente existe algum vazamento sério vindo do teto. Mesmo assim, continua sendo um lavabo bem elegante. Agora conseguimos enxergar melhor essa outra área da casa. Como eu falei antes, está tudo tomado por caixas. Caixas por toda parte. E dá para ver que elas continuam cheias. Tem decoração de Natal, objetos antigos, provavelmente várias antiguidades guardadas ali dentro. É tudo muito aleatório. Mas, ao mesmo tempo, parece que empilharam a vida inteira deles nessas caixas e nunca mais voltaram. Olha só, dá até para ver um sofá escondido ali atrás. Um sofá grande de couro antigo. Vamos tentar passar por aqui para ver o que ainda tem na garagem. Olha isso, milhares de caixas na garagem também. Difícil acreditar que tudo isso foi deixado para trás. Olha isso, milhares de caixas na garagem também. Difícil acreditar que tudo isso foi deixado para trás. Então, voltando por aqui, chegamos àquela parte da casa que funciona como um jardim de inverno. E o mais impressionante é que praticamente todos os móveis ainda continuam no lugar. Parece que alguém simplesmente saiu pela porta e nunca mais voltou. Em algum momento devia existir um paisagismo incrível lá fora, mas agora está tudo tomado pelo mato, completamente abandonado. Tem também esse sofá pequeno, muito bonito, com um padrão floral elegante. Eu quase nunca durmo durante o dia, mas se fosse para cochilar, seria num sofá desses. O piso aqui é de parquet por todo o ambiente. Valeu para quem comentou nos meus últimos vídeos dizendo o nome desse tipo de chão. Eu não tinha certeza, mas agora aprendi que é piso parquet. E olha esse lustre, ele tem pequenas flores decorando a estrutura. Me digam o que acharam dessa varanda de sol. Até agora estou gostando muito dessa casa. Aproveita e deixa o like no vídeo. E hype o vídeo, isso ajuda muito o canal. Agora vamos subir para o andar de cima e descobrir o que ainda restou por lá.
Comentem qual foi a parte favorita de vocês no andar inferior. Quando chegamos no segundo andar, dá para perceber que parte do isolamento do teto começou a cair. Tem material espalhado por essa área inteira. Ainda assim, há uma cadeira bonita aqui e alguns móveis deixados para trás. Olhem isso! Aquela ponta do telhado que vimos do lado de fora corresponde exatamente a essa parte da casa, e visualmente ficou incrível. E essas janelas com padrão em formato de diamante deixam tudo com uma aparência muito elegante. Esse cômodo lembra bastante o que vimos no andar de baixo. Só que aqui existem caixas empilhadas por todos os lados. Dá para imaginar qualquer coisa guardada aí dentro. Joias, bolsas, relógios. Quem sabe o que realmente ficou escondido nesse lugar? Então, isso provavelmente era algum tipo de quarto, sala de jogos ou algo parecido. Talvez até um depósito, considerando a quantidade absurda de coisas acumuladas aqui. E seguindo pelo corredor, já dá para notar que parte do teto desabou bem aqui. Todo o isolamento interno atravessou a estrutura e caiu pelo chão. Há também uma cômoda que lembra bastante a que vimos lá embaixo. Parece até emperrada, nem abre mais. Já consigo perceber que o quarto principal vai ser incrível, mas antes temos dois quartos aqui. Esse primeiro à esquerda ainda tem o colchão. O piso é totalmente acarpetado e existe até um lustre no teto. Bonito, inclusive. É o tipo de modelo que vejo bastante, mas pelo fato de ainda estar intacto num lugar abandonado assim, acaba chamando a atenção. Ainda restam alguns móveis por aqui. Olha isso, tem algumas peças espalhadas pelo quarto. Ah, espera, é uma gaveta. Parece ser um compartimento para guardar joias. Uma cômoda bem bonita, sinceramente. Dá tristeza ver tudo simplesmente esquecido desse jeito. Provavelmente esse era um dos quartos das crianças. Tem um armário ali e também uma prateleira embutida na parede. Agora, atravessando o corredor, chegamos em outro quarto. Mais um colchão deixado para trás. Mas ainda possui móveis bem elegantes. Tem uma cadeira azul, uma bolsinha pequena e alguns objetos espalhados. Esse quarto, inclusive, possui 2 armários, então é um pouco maior. Parece que só existe lixo ali dentro. Espera, tem algumas fotografias aqui. Acho que esse era o filho da família. Parece estar sentado do lado de fora da casa. E essa outra foto provavelmente é da filha. É sempre triste encontrar retratos de família abandonados assim. Aqui está o segundo armário. Vamos ver se sobrou alguma coisa. Não, está praticamente vazio. Agora, voltando para esse lado, chegamos ao quarto principal. Dá para ver que a cama ainda continua ali. E olha isso, parece algum item relacionado a casamento. 14 de julho de 1957. Acho que era uma renovação de votos. Bem interessante. Também existem jornais antigos espalhados pelo quarto. Não consigo encontrar uma data nesse aqui. Mas tem outros ali. Esse é de 1985. Muito legal encontrar jornais tão antigos deixados no mesmo lugar depois de tantos anos. Ao lado fica um banheiro bem moderno. Olha essa bancada de granito. O espelho e a luminária também combinam perfeitamente. Eu adoro ver detalhes assim. Mas dá para perceber que parte do drywall e outros materiais de reforma foram simplesmente empilhados aqui dentro. Olha isso, pessoal. É muito surreal. Parece que uma parte da casa foi renovada completamente, enquanto outra ficou parada no tempo. Cara, que desperdício. Agora chegou a hora de entrar no quarto principal. Vamos passar por essas portas duplas e dar uma olhada. A cama ainda está aqui, uma enorme cama com 4 colunas. Dá para perceber que esse cômodo sofreu bastante com o tempo.
Existe um buraco no teto, manchas de mofo preto e sinais claros de deterioração. Olha isso! Tem um sofá aqui, uma cômoda ali e aparentemente, segundo esse papel da funerária, ele faleceu em 2014. Mas observem esse lugar. Tudo simplesmente ficou abandonado aqui dentro. Sofás, caixas cheias de objetos, sapatos espalhados pelo chão. E pensar que isso já foi o lar de alguém. Há lixo por todo o piso. O mais estranho é como o andar superior parece tão castigado enquanto o térreo continua bonito e relativamente preservado. Tem uma pequena cômoda aqui, completamente vazia. Essa porta leva para um pequeno closet, ou talvez outro banheiro. Ah, é mais um banheiro mesmo. Esse é o banheiro da suíte principal. Ainda possui as mesmas bancadas de granito, além desse compartimento embutido para guardar toalhas. E claro, o vaso sanitário deveria ficar aqui. Então, o que vocês acharam do quarto principal? Ele é muito bonito, mas ao mesmo tempo está bastante deteriorado, com o lixo espalhado pelo chão inteiro. Acho que esse espaço aqui atrás é o closet. Sim, definitivamente é o closet. Tem até um cofre aqui, já aberto. Aposto que não sobrou nada dentro. Tudo o que havia ali provavelmente desapareceu há muito tempo. Aqui tem um recorte falando sobre bolsas de estudo Morehead de 1988. Os vencedores da bolsa integral de 4 anos no valor de $32.000 foram selecionados, e esse homem aqui era um deles. Dá para perceber que ele era extremamente inteligente. Mas ele não abandonou simplesmente a casa. Ele faleceu e depois disso ninguém mais cuidou do lugar. E esse seria o closet ao fundo. Está praticamente vazio. Hoje, a casa permanece completamente parada no tempo. Os cômodos ainda estão lotados de móveis, fotografias, roupas, livros e objetos pessoais espalhados por todos os lados, como se a família tivesse saído apenas por um instante e nunca mais voltado. Cada quarto parece guardar pedaços inteiros de uma vida que simplesmente ficou para trás. Existem caixas empilhadas, lembranças esquecidas nas estantes, cadeiras ainda posicionadas ao redor da mesa e armários cheios de coisas que ninguém levou. É impossível caminhar por aqui sem imaginar quantas conversas aconteceram dentro dessas paredes, quantos momentos em família foram vividos nesses corredores e quantas memórias ainda permanecem presas nesse lugar. O mais impressionante é que, mesmo abandonada, a casa ainda transmite uma sensação muito humana. Não parece apenas uma construção vazia, parece uma vida inteira interrompida. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão pesado. Porque no meio da poeira, do silêncio e do tempo destruindo cada ambiente aos poucos, ainda existem sinais claros de quem Franklin McKean foi fora dos livros de história. Um homem que ajudou a mudar os Estados Unidos, mas que também teve uma rotina, uma família, uma casa cheia de lembranças e uma vida comum longe dos holofotes. Hoje, tudo isso permanece aqui, esquecido pelo tempo. Mas o legado que ele deixou para o mundo continua muito vivo. Deixem um comentário dizendo de onde estão assistindo e qual foi a parte favorita de vocês nesse lugar. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixem o like e dê o hype no vídeo, isso realmente ajuda muito o canal, pessoal. Aqui eu encerro o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.